de Deus. Os israelitas fizeram mais uma vez o que o Senhor reprovava diante do Senhor, e durante 7 anos o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas. Então, um contexto de pecado, digo, um contexto de pecado, de reprovação diante de Deus. O segundo problema que Gideão enfrentava: eles tinham perdido as suas moradias. Eles tinham perdido as suas moradias e eles estavam vivendo, Gideão estava vivendo junto com o seu povo, o povo de Israel, estava vivendo em cavernas e fugindo do inimigo. Eles estavam vulneráveis. Talvez você não esteja sem sua moradia, mas você se sinta vulnerável. Quem tem segurança hoje? Quem tem segurança de que vai sair de casa e vai voltar? Quem tem segurança de que vai abrir o seu comércio e vai passar o dia todo, de fato, em paz? Quem tem segurança de que um filho vai para a faculdade e vai voltar em paz? Quem tem segurança? Nós cremos em Deus, amém? Mas essa segurança nós não temos. Talvez você não esteja sem moradia hoje, ou talvez até sim, porque você ainda não conseguiu. Lutou tanto, mas ainda não conseguiu. Mas Deus vai te abençoar. Deus vai te dar dignidade. Você vai ter sua própria casa. Você vai ter sua casa. Você vai ter seu carro. Glória a Deus. Você vai ter paz, comida na mesa, prosperidade. Porque o Senhor tem uma palavra para que você vença o medo. Amém? Para que você vença o medo de fracassar. Porque o medo está te paralisando. O medo estava paralisando Gideão. O outro problema que Gideão tinha aqui era o problema econômico. Tá? Por quê? Porque todas as vezes que eles plantavam, vinha o inimigo e roubava. Sabe? Aquela coisa que toda vez que você está construindo algo, vem o diabo e atrapalha. Vem o inimigo da tua alma e atrapalha. Isso vai mexendo com as tuas economias. É aquela enfermidade que leva um bocado de remédio, que leva, não é, um bocado de recurso seu, e aí o inimigo parece que acampou ao seu lado. Eu repreendo em nome de Jesus. Veja, queridos, os midianitas tinham acampado perto de Gaza. Ali estamos falando dentro dessa região, tá? 1000 anos antes de Cristo ter vindo. Então, se baseia aí na história. Então, eu quero falar para você que o inimigo estava ali no sul, perto de Gaza, acampado. Parece que aquela região é uma região de inimigos, né? O povo inimigo de Israel estava ali, e todas as vezes que eles plantavam, vinha o inimigo e destruía, roubava o gado, roubava as barracas, roubava o que ele tinha. Eu repreendo em nome de Jesus todo ladrão, todo roubador. Tudo que Deus te deu, o diabo não vai tomar. Em nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Glória a Deus. O Senhor estava colocando um fim nisso. O Senhor estava colocando um fim na perseguição do inimigo. Você crê que o Senhor está colocando um fim na perseguição dos inimigos da tua alma nessa noite? Eu libero essa palavra aqui debaixo de muito temor, no nome de Jesus. Debaixo de muito temor, com toda a autoridade do Senhor. E ele estava diante de uma desvantagem militar. Eles eram numerosos. Às vezes parece que a gente está perdendo de 10.000 a 0. Sim ou não? Parece que a igreja está perdendo. A gente vê aqueles vídeos. De crentes sendo mortos na Nigéria. Parece que a gente está perdendo de 1000 a 0. O Estado Islâmico avançando na Europa. A igreja parece estar perdendo. Deixa eu dizer para você, queridos, a igreja do Senhor é vencedora. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo o Senhor, quem pode impedir? Eles estavam diante de uma desvantagem militar. O inimigo era bastante numeroso.
Talvez você esteja se achando tão pequenininho diante dos problemas. Eram tão numerosos, eram comparados, usaram aqui uma figura de linguagem como gafanhotos. Uma praga de gafanhotos. Não se podia contar. Não se podia contar, Pai. Não se podia contar. Às vezes é isso. Esses inimigos às vezes estão dentro da gente. O medo. A gente não consegue vencer o medo, não consegue vencer o medo de fracassar. Eles vinham para destruir. Quem vem para destruir? Satanás. O inimigo vinha para destruir o que o povo de Deus plantava, cultivava. Eles estavam diante de uma desvantagem militar. E Gideão, ele é chamado para libertar o povo das mãos dos midianitas. Ele é chamado para ir lá no cerne do problema e resolver. E de promover uma reforma religiosa na vida e na família dele e na família da sua comunidade, no meio do seu povo. Você crê que Deus levanta pessoas improváveis dentro de uma família e através dela vai vir a salvação, através dela vai vir o testemunho do Senhor, através dela vai vir a mudança de vida, mudança de mentalidade. Isso vai gerar confronto, diga o confronto. Mas não é a afronta, a briga, é o confronto. É um confronto para a vida. Amém, queridos? Estou mandando você ser o chatão da família, o crítico, né? O que ninguém suporta ficar perto, porque você agora se converteu. Não, não é isso. Você deve tratar todos com amor, mas você deve dizer, olha, assim diz o Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Você está preparado para dizer assim diz o Senhor? É forte. Você viver segurando a bandeira do assim diz o Senhor na sua casa, do assim diz o Senhor na sua vizinhança, na faculdade, na escola, sabe? A gente escuta cada coisa, querido, na faculdade. A gente escuta cada coisa, a gente fica olhando assim, meu Deus, fizeram uma lavagem cerebral na sociedade. O único lugar que nós temos liberdade para falar de Deus, da palavra, é na igreja, querido. Eles vão vir para cima da gente. Os woks, os islâmicos, os socialistas, os comunistas vão vir para cima da igreja. Mas o nosso Código Civil ainda protege as igrejas. Nós temos uma lei. O Senhor ainda protege a igreja por meio das leis humanas. E se não existir leis humanas, Ele vai continuar protegendo a sua igreja. Gideão é chamado para ser um líder, para libertar o povo. Ele estava diante de um grande desafio. Qual é o teu desafio nessa noite? Talvez o teu desafio seja os teus pecados. Você precisa vencer sua carnalidade. Você precisa vencer o eu. Você precisa vencer as vantagens ilícitas. Você precisa vencer aquilo que o diabo está colocando diante de você como uma proposta. Você precisa vencer os medos, os desafios, o pecado. E ele precisava vencer. Ele iria acabar com aquele império, porque Deus estava levantando ele. Deus está levantando vocês nessa noite. Ele foi escolhido por Deus para uma missão. Diga assim: eu fui escolhido por Deus para uma missão. Qual é a missão que Deus está te escolhendo? Você é o missionário da sua casa. Você é o missionário do seu trabalho. Você é o missionário da sua faculdade. Você é um agente de transformação. Deus sempre me incomoda muito com essa palavra. Por quê? Porque a igreja se intimida diante dos obstáculos. A igreja se intimida. A igreja se amedronta. A gente estava conversando, eu e minha esposa, daquele jovem Charles Clark que botava o peito diante de grandes multidões e tomou um tiro no pescoço. E com apenas na flor da idade, não sei quantos anos exatamente, não sei se 28 ou 30, ele foi brutalmente assassinado. E eu estava dizendo para a Elisângela, né, que às vezes os casados devem cuidar. A Bíblia diz: os casados cuidem da sua família e os solteiros cuidem da obra do Senhor.
Mas o que falta, às vezes, os solteiros se envolverem na obra de Deus, porque os solteiros não se envolvem na obra de Deus. E aí os casados têm que se expor e colocar o peito diante da multidão. E aí quando os casados morrem, deixam mulheres, filhos, viúvos. Ali, órfãos e viúvas. Então, a gente vê que há uma grande necessidade, queridos, de nós colocarmos a igreja diante do prumo certo, para que a obra do Senhor ande. Eu quero dizer para você que Gideão se sentia desvalorizado, mas o Senhor já o via como grande guerreiro. Diga assim: o nome Gideão significa guerreiro. O Senhor foi atrás de alguém que era um guerreiro. Você é um guerreiro? Talvez você diga assim: sou nada, Senhor, sou tão fraquinho, sou o mais pobre da rua, sou o mais simples da minha família. Mas o Senhor está levantando você nessa noite como Gideão. Deus já sabia que ele tinha um potencial. Deus já sabia que ele tinha um potencial. E parece que às vezes é meio contraditório falar do potencial que as pessoas têm, porque toda a nossa força vem de Deus. Sim, mas Deus estava vendo: olha, Gideão, você é homem valente. Você não é covarde. Você não é covarde. Diga para o seu irmão assim: você não é covarde. Não seja covarde. Seja valente. Seja valente. Gideão estava malhando trigo e foi chamado para restaurar uma nação do pecado. Gideão estava ocupado. Diga: Gideão estava ocupado. Estava trabalhando. Ele estava se movendo. Em meio à crise, ele não parava. Talvez você se identifique com isso. Quem se identifica, diga amém. Quem se identifica, diga um amém bem forte aí. Em meio à crise você não para. Em meio às dificuldades você continua malhando trigo. Malhando trigo no lugar, irmãos, de uvas. Você se vira, diga assim: a gente se vira como pode. Não é assim a vida da gente? Vira para o teu irmão assim e diz: se vira como pode. Acorda ele aí nessa noite. Baixa um pouquinho esse teclado, porque os irmãos estão dormindo. Eu acho que o negóciozinho, a vozinha do pastor, o toquezinho do teclado. Glória a Deus. Você se vira, irmãos. E enquanto isso, o Senhor vai providenciando, o Senhor vai vendo. Olha ali, ó. Ela não para, ele não para. A crise, a dificuldade, a luta, mas ela continua orando, perseverando, lendo minha palavra, declarando o meu louvor, declarando a minha palavra na vida dela, na casa dela. Continua ali trabalhando, sendo fiel no pouco, tirando o dízimo do pouco, sendo fiel na oferta, trabalhando no reino. E aí o inimigo está perseguindo, se levantando de todos os lados, e ela está ali malhando o trigo no lagar. Diga assim: se virando nos 30, como diz o ditado popular. O Senhor conta com essas pessoas. São essas pessoas que Deus conta. Deus chama você para ser vitorioso. O Senhor chamou Gideão para ser vitorioso. O Senhor disse para ele: olha, veio o Senhor, assentou-se debaixo de um carvalho, Juízes 6, versos 7 ao 10, que havia perto do povoado de Ofrá. Esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiazer. O seu filho Gideão estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, escondido, para que os midianitas não o encontrassem. Então o anjo do Senhor apareceu. O anjo do Senhor vai ao teu encontro. Aleluia! O anjo do Senhor vai ao encontro dos seus. Você está ali, na prudência, escondido do inimigo, orando na mente, declarando a palavra, confiando, escondido do inimigo, mas você pensa que Deus não está vendo. Muitas vezes é assim, a gente pensa que Deus não está vendo. Aí Deus está vendo, queridos. Veio o anjo e apareceu a ele e disse: você é corajoso. Você é corajoso. O Senhor está com você. Ele sabia que o Senhor estava com ele? Não sabia. Talvez você está assim aqui nessa noite. O Senhor é contigo, está contigo, você não está sabendo.
O Senhor está contigo e você não está sabendo. Um forte exército. E aí o Espírito me traz a lembrança do texto. Se levanta contra Eliseu. E o servo de Eliseu vai ao encontro dele e diz: olha, tem muitos inimigos. Aí o Senhor diz para Eliseu: Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja que os que estão conosco são maiores do que o que estão com eles. E naquele momento, queridos, naquele momento, os olhos do servo de Eliseu abriu. E ele pôde ver o quanto o Senhor havia dispensado de anjos para um só homem. Você se sente um só? O Senhor manda milhares de anjos somente para você, para te proteger, para te guardar. E aí, queridos, eu quero declarar essa palavra sobre a tua vida. Vença o medo. Vença o medo de fracassar. O não você já tem. Diga assim: o não eu já tenho. Corra atrás do sim. Amém, queridos? Se o sim não chegar, você tentou. Pelo menos você tentou. Porque Deus pode dizer não para você, porque Ele tem algo melhor lá na frente. Ele tem algo que você não está vendo, não está percebendo. Gideão disse: alguém certamente muito humano como eu, como posso? Eu sou um ser humano, tenho minhas preocupações, tenho meus medos. Parafraseando toda a história dele, todo o medo dele, um homem de pequena fé, questionava Deus. Gideão questionava Deus, fazia prova de Deus. Você pode fazer prova de Deus, faça prova de Deus, Deus permite. A Bíblia diz assim: e provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vocês uma bênção sem medida, na qual vocês não tenham nem aonde guardar aquilo que eu vou dar para vocês. Glória a Deus, queridos. Quem ouviu isso que eu falei agora? Façam prova do Senhor, façam prova de Deus. Provai e vede que o Senhor é bom. Amém, queridos? Deus, quando chama alguém para servi-lo, amá-lo, Deus vê nele algo que ele ainda não vê. Deus vê em você algo que você ainda não vê. Você se sente medroso, desencorajado. Deus está vendo que você já é mais do que vencedor. Deus está vendo que você já venceu. Deus manda anjos para te enviar. A Bíblia diz que o pastor é o anjo da igreja. Eu estou dizendo isso para você nessa noite. Você é um corajoso. Não aceite o diabo dizer que você é um derrotado. Não aceite a sua mente, o seu corpo sugestionar que você fracassou, que você não é nada nem ninguém, porque Deus pode fazer. Deus pode te dar uma realização tão plena que você vai voltar a plantar e a colher e a viver dos resultados, sem que o inimigo roube o fruto daquilo que Deus está te dando. O Senhor está liberando uma palavra aqui nessa noite, uma palavra de restituição, uma palavra de prosperidade e uma palavra de cura para o teu interior, para que você saia daqui dizendo: assim como o Senhor fez na vida de Gideão, o Senhor fez e fará na minha vida. Diga assim: o Senhor já fez, eu só preciso tomar posse, eu só preciso me posicionar. Gideão ainda era um homem cheio de medos. E ele questiona o anjo do Senhor. A minha família é mais pobre. Eu sou a pessoa menos importante. Diga assim: não é sobre quantos seguidores eu tenho. Diga assim: não é quantos seguidores eu tenho. Não é quanto popular eu sou. É sobre quem Deus quer realizar, em quem Deus quer realizar uma grande obra. Ele não acredita nele. Ele não acredita no que Deus está vendo nele.
Ele duvidou do anjo. Eu sabe o que é interessante, queridos? É que às vezes um anjo vem falar com a gente e a gente duvida do anjo. Quanto mais de um pregador. Mas eu quero dizer para você, a fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra do Senhor. E essa palavra está entrando nos teus ouvidos, está adentrando ao teu coração. E eu quero destacar essa palavra para você, para que você nessa noite possa internalizar essa palavra e não ter a síndrome de Tomé. Tomé disse: eu só acredito se eu tocar nas chagas de Jesus. O Senhor já vê antes de acontecer. A gente não vê. A gente deve pedir os olhos dos anjos. A gente deve pedir os olhos de Deus. A gente deve pedir os olhos do Senhor. O anjo do Senhor apareceu para ele face a face. E ele mesmo assim disse: eu não consigo. Mesmo assim, ele pôs Deus à prova. Molhou a lã, secou o piso. Vocês conhecem a prova. Depois, no outro dia, ele disse: olha, eu quero que seque o piso. E vice-versa. Ele troca, né? Molha a lã, seca o piso. Na outra, molha o piso, seca a lã. O Senhor deixa ele fazer prova. O Senhor deixa ele fazer prova. Mas o Senhor o levanta. O Senhor levanta e ele começa a quebrar os postes ídolos. Ele começa a quebrar os altares de pecado, a quebrar os altares de Baal. Você quer a vitória de Deus? Comece a quebrar os altares que você levantou para o pecado. Comece a quebrar os altares de falsos ídolos na tua vida. Comece a quebrar os altares de falsos ídolos. Comece a quebrar os altares, porque Deus começa a ir. Deus começa purificando o altar. Amém? Glória a Deus. Crente com bar em casa, festa de crente com bebida, começa a quebrar os altares de espíritos de vício. Amém, queridos? Crentes vendo pornografia, começa a quebrar o altar de demônios de prostituição. Crentes jogando tigrinho, apostando mamon, começa a quebrar os altares do amor a mamon, do amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Deus não quer o teu dinheiro indo para o tigrinho. Deus quer o teu dinheiro vindo para a casa do tesouro, para que haja mantimento na casa dele e para que você prospere. Porque a Bíblia diz: e provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos. Deus quer o teu dinheiro indo para a tua mesa, para a tua casa, para a tua família. Amém, queridos? Glória a Deus. Fazer um altar de adoração, não um altar de idolatria, um altar de pecado. Comece a reformar. É tempo de uma reforma original na nossa vida. Deixa eu dizer algo para vocês. Olha bem para aqui para mim. Um dia o Senhor Jesus apareceu para mim. Eu pensava que, como eu vinha para a igreja, cantava, tocava, ouvia o pregador, ouvia o pastor, eu pensava que isso era tipo assim, muito longe. Mas quando eu confessei o meu pecado e abandonei, a Bíblia diz que eu alcancei a misericórdia do Senhor. Naquele dia o Senhor veio falar comigo. E eu disse: uau, então isso é verdade. Ele disse: é verdade, você não cria, como muitos da minha casa não creem, mas eu quero me revelar a eles, quando eles se arrependerem de todo coração. Sabe, quando nós vivemos com Jesus, sabe por que cristãos eram colocados na arena, comidos por leões e cantavam?
Porque eles viam Jesus. Eles tinham um contato com Cristo. Deus quer ter um contato com você extraordinário. Jesus quer ter uma intimidade contigo extraordinária. Jesus quer sentar em tua cama, conversar contigo. Jesus quer falar contigo. Ele não mudou, queridos. Quem mudou foi a gente. Deus nunca mudou. Nós mudamos. Ele continua dando poder. Ele continua dando graça. Eu tive privilégios, irmãos, de orar no joelho da minha esposa. E no outro dia ela está correndo na praia comigo. Ela 7 dias com o joelho inflamado. O Senhor disse assim: unge com óleo e ora. No outro dia ela estava correndo. Quando a gente estava correndo, eu disse para ela: cadê tua dor? Ela disse: o Senhor disse para mim: pergunta pela dor dela. Eu disse: cadê a tua dor? Ela disse: meu Deus. A gente nem se percebe que Deus faz um milagre. A gente passa 7 dias prostrado. Deus faz um milagre, a gente começa a correr. A gente nem percebe, não. Aí eu disse: meu Deus, tu está correndo, tu nem percebeu. Ela disse: nem percebi. Mas é assim, nós somos assim, dispersos. Eu também nem percebi. O Senhor foi que disse: pergunta a ela pela dor dela. Deus quer te usar poderosamente dentro da tua casa. Deus quer te dar autoridade para você quebrar o altar. Começa a quebrar o altar. Não permite Satanás agir, se mover em você, usar tua boca, usar teu pensamento. Não permite ele colocar as algemas em você novamente, dizer: agora é minha escrava de novo. Agora é o meu escravo de novo. A casa está limpa, vem mais 7. 7. E o estado dele e o estado dela vai ser pior do que o de antes. Não, queridos. Gideão estava quebrando 7 anos de idolatria. Gideão estava quebrando 7 anos de altares elevados. Ele foi corajoso. Os homens queriam acabar com ele. A comunidade queria falar mal dele. Ele não teve medo do questionamento da família. E ele não teve medo do questionamento da cidade. Ele não teve medo. Ele rompeu com o medo. Ele avançou. Ele avançou, queridos. Glória a Deus. Então a primeira coisa que ele fez foi uma reforma religiosa. Amém? Uma reforma espiritual. Começa por aí. Às vezes a gente quer o milagre, mas não quer o processo. Eu vou repetir. Às vezes a gente quer o milagre, a gente quer a vitória, mas não quer o processo. A gente, para Deus fazer, diga assim, para Deus fazer, ele teve que preparar o altar antes. Arrancar os postes ídolos de Baal. Povo de Deus com imagem de idolatria. Povo de Deus olhando o signo. Povo de Deus olhando cartas. Povo de Deus jogando tarô. Povo de Deus fazendo... como é que se diz? Não é? Religiões, não é? De práticas de religiões, de ocultismo. O povo de Deus não existe, irmãos. Não se vence batalha sem orientações, sem instruções. E aí, Deus agora manda ele ir ao encontro do exército. Ele seleciona homens. Os homens, eles eram dispersos. Então 22 mil homens partiram e ficaram 10 mil. Gideão seleciona, mas um bocado foge. Sabe o que é isso? Poucos vão ficar na batalha com você. Poucos vão ficar na batalha com você. Diga assim: lugar de batalha é lugar de valente. Não é lugar para dispersos. Não é lugar para dispersos. Sabe? Só vai ficar na igreja de joelho, orando, clamando, irmãos. Quando a igreja começar a ser perseguida aqui no Brasil, os valentes. Só vai para a rua, só vai para a praça. Só vai continuar adorando, fazendo culto. Os valentes, irmãos. Só vai continuar os valentes. Deus avisa Gideão, ainda tem mais gente dispersa. E aí ele convida os homens para beber água de joelho.
Nós conhecemos a história. 9.700 homens. Tinham sobrado 10.000. Ele chamou os homens para tomar água. 9.700 homens tomaram água de joelhos, dispersos. O Senhor disse, manda embora. Ficou quanto? 300. Ficou os 300. E Deus disse, pronto, agora tá bom. Diga assim, menos é mais. Para Deus, irmãos, menos é mais. E aí vem o dia do triunfo. Naquela noite o Senhor disse a Gideão, levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregar nas mãos dos midianitas. Juízes 7, verso 9 ao 11. E se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com o seu servo Purá e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso você terá coragem de atacar. Então ele e o seu servo Purá desceram até os postos avançados do acampamento do inimigo. Eram numerosos como nuvens de gafanhotos, e assim não pôde contar como a areia da praia. Também não podia contar de seus camelos. E aí eles disseram, tivemos um sonho. Tivemos um sonho. Gideão vai vir, parafraseando, contra nós e vai nos derrotar. Então Gideão ouviu o sonho, a sua interpretação, adorou o Senhor, voltou para o acampamento e gritou, levante-se. O Senhor entregou o acampamento dos midianitas nas nossas mãos. O Senhor vai te capacitar. E o Senhor vai entregar os teus inimigos nas suas mãos. O Senhor vai te dar vitória. E aí, queridos, eles vão, 300 homens, face a um grande exército. E o Senhor dá uma vitória extraordinária. E confunde, e eles começam a lutar uns com os outros de madrugada. E eles começam a guerrear uns contra os outros. E Gideão vai botando eles para correr com 300 homens no meio do vale. Deus vai dando vitória. Deus vai dando vitória. Deus vai dando estratégia. E é sobre isso que eu estou falando nessa noite. Vença o medo de fracassar. O Senhor ainda sabia que no dia da batalha final ainda existia medo no coração de Gideão. Porque o calo de Gideão era o medo. Aí o Senhor manda ele ouvir o sonho para que desse coragem a ele. O Senhor vai te dar sonhos para te dar coragem. O Senhor vai te dar revelações. Amém, queridos? O Senhor vai te dar revelações. O Senhor vai confirmar a palavra dele. O Senhor vai fazer você sonhar. Vai mandar você abrir a palavra. Vai mandar você ligar o rádio. Vai mandar você vir para a igreja. E quando você chegar na igreja, você vai dizer assim, o pastor está pregando a palavra que eu ouvi no rádio. O que é isso? O pastor está pregando aquele texto que eu abri em casa. Agora, queridos, se você não abrir a Bíblia em casa, se você não dobrar o joelho em casa, se você não buscar a palavra em casa, se você não pegar pelo menos o celular, né? A gente hoje, abrir a Bíblia parece um termo já ultrapassado, né? Então pega teu smartphone, pega a Bíblia, abre o smartphone, abre o aplicativo e lê a palavra, se aproxima de Deus, porque tuas respostas, a tua vitória vai vir do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vencendo o medo. Vencendo o medo de fracassar. Qual é o teu medo? Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, diz a palavra de Deus. Amém? Fica de pé no teu lugar nessa noite.